triângulo para estrela e estrela para triângulo. Então, é só aplicação de fórmula. E no caso aqui, eu peguei um exemplo, que está até naquele capítulo do livro que eu passei para vocês. Então, eu utilizei mostrando um exemplo particular, quando a gente tem a estrela para passar para triângulo, né? Quando os três resistores são iguais, né? Tá? Então, se eu vou passar de estrela para triângulo, sendo resistores iguais, então aqui vai ficar 3 vezes essa resistência aqui. Caso contrário, para de triângulo para estrela, vai cair a resistência equivalente aqui, no caso, vai ser 1/3 dessa resistência aqui. Então, aqui são casos particulares, tá certo? E depois, eu peguei esse exemplo aqui, justamente para mostrar para vocês, eu deixei o vídeo lá, tentei ser o mais claro possível, mostrando que não importa se eu pegar da onde eu visualizar, por exemplo, nesse caso aqui, eu visualizei o triângulo aqui, tá certo? Aí do triângulo, eu transformei em estrela. Então, com aquilo que nós vimos, circuito de série, paralelo, e no caso aí no caso série e paralelo, e misto, no caso, esse aqui não tinha como resolver. Então, para resolver esse tipo de exercício aqui, ó, ou a gente usa a configuração triângulo ou estrela. Então, por exemplo, eu escolhi esse daqui, ó, como o triângulo, aí transformar em estrela. Aí ficou desse jeito aqui. Eu poderia ter escolhido aqui embaixo, ó, aqui dá um triângulo, tá certo? Então, fazendo essa transformação, eu vou transformar num circuito o quê? Mais simples, ó. Ficou série, né? E o resultado qual que deu? O resultado aqui deu R, né? Então, eu fiz de forma literal para mostrar que aqui eu peguei triângulo, aqui eu peguei estrela aqui, ó. Eu podia pegar desse lado aqui estrela aqui, ó. Mas eu resolvi pegar desse lado aqui, ó. Aí, fazendo a configuração, transformando essa estrela num triângulo, cheguei, bom, daqui, colocando mais ou menos esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui vai ficar paralelo com esse. E esse paralelo com esse. Então, chegou o quê? No mesmo resultado, tá? Então, eu coloquei de forma literal, justamente para mostrar que, independente da forma que você pegar, se não errar em nenhum cálculo, nenhuma conta, tem que dar o mesmo resultado. Tudo bem? Aí eu deixei esses exercícios aqui. Isso aqui é mais para treinamento. Tudo bem? Não seria para colocar para vocês entregarem o exercício. Eu posso passar mais com valores mais aqui. Aqui são valores diferentes, né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer as contas aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso enxergar aqui, ó, transformar um triângulo em estrela, ou aqui, ó, um triângulo em estrela, ou então aqui, ó, uma estrela em triângulo, ou aqui, ó, estrela em triângulo. Esse exercício aqui, ó, eu posso pegar aqui, formar um triângulo para estrela, ou então aqui, ó. Ou, se for pegar, aqui, ó. Tá certo? Nesse caso aqui também, ó, eu posso pegar justamente neste caso aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Pegar esse caso aqui e transformar isso daqui numa estrela, transformar num triângulo. Se ficar num triângulo, eu vou ter um resistor aqui paralelo com esse. E vou ter um outro resistor aqui paralelo com esse. E vou ter um resistor aqui paralelo com esse daqui. Aí fica mais fácil de resolver o exercício. Tá ok? Então, isso aqui que nós vimos
na semana passada. Aí hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver aqui hoje nós vamos ver esse assunto aqui, ó. Lei de Kirch, com mais definição, né? Deixa eu pegar. Deixa eu admitir. A lei de Kirch, aí a gente vai falar de gerador de tensão e esses itens, a equação de característica, comportamento, reta de carga, rendimento e associação de geradores de tensão, né? Então, aqui, ó, falando aí da lei de Kirch, a gente comentou lá, a gente vai ver a LKT e a LKC. Então, aqui é só como a parte de definição. Então, as leis de Kirch envolvem conceitos básicos para a resolução e análise de circuitos elétricos, tanto em corrente contínua, em corrente contínua como, né, como em corrente alternada. Um circuito elétrico é composto por componentes elétricos em malhas, ramos e nós, conforme ilustrações abaixo. E então, o que a gente chama de ramo? Ramo, quando eu tenho, o ramo vai ser o quê? A gente tiver entre dois nós. Então, no ramo sempre vai ser o quê? Uma associação aqui em série, ó. Aqui, ó, eu tenho um gerador em série aqui com um resistor, tá certo? Em série. Então, isso aqui a gente chama de ramo. Fica entre dois nós, no mínimo. O nó. A parte entre dois nós... desculpa, eu fiz o contrário. A parte entre dois nós é chamada de ramo. Aqui eu inverti, né? Aqui é nó. Eu troquei aqui as palavras, né? Então, esse daqui é referente a isso. A conexão de 3 ou mais ramos chamamos de nó. A parte entre dois nós chamamos aí de ramo. Só fazer uma correção aqui, ó. Esse, na realidade, está aqui. Esse está para cá. Vou trocado aqui, ó. Então, nó, ramo, e aqui que a gente chama de malha. Então, malha é um caminho fechado entre ramos, chamamos de malha, né? Então, aqui, ó, um circuito qualquer. Então, aqui eu tenho a malha externa e aqui a malha interna. Uma malha interna aqui, outra malha interna aqui, tá? Aí, a lei de Kirchhoff das correntes, a LKC. Aí está aqui, ó, a representação de um nó qualquer, onde arbitrariamente foi escolhido os sentidos das correntes. Então, considerando que as correntes entram no nó, as correntes que entram no nó são positivas. Então, ó, I1 e 2 é positivo. E as correntes que saem do nó, a gente considera negativo. A somatória de todas as correntes no nó tem que ser igual ao quê? Igual a zero. Então, isso aqui é a definição da lei de Kirchhoff das correntes. Essa que é a definição, tá? Eu já tinha comentado antes, no caso, explicando, no caso do circuito em paralelo, se aplica aí a LKC, a lei de Kirchhoff das correntes, tá? Então, se eu tenho I1 mais I2 menos I3 menos I4 igual a zero, portanto, I1 mais I2 vai ser igual a I3 mais I4. Aí aqui tem um exercício, ó. Nos circuitos seguintes, são conhecidos os valores de I1, I2 e I4. Aí aqui a gente tem o circuito.
Tá certo? Então, aqui, ó, tá vendo? É um circuito com que tem 3 fontes aqui, ó. Tá certo? E1, E2 e E3. Então, ele coloca assim, ó, determine I3, aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes, ao nó A. Então, vamos ver aqui, ó, nó A. O nó A entra o quê? I3, sai o quê? I6, e entra quem, ó? I2, tá certo? Ó, então, entra I2, entra I3. Então, I2 mais I3 tem que ser igual a quê? Opa, desculpa. Ele colocou aqui, ó. Aqui é I1, né? Entra I1 e entra o quê? I3. I1 mais I3 vai ser igual ao quê? Vai ser igual aqui I2. Então, tá aqui, ó. I1 mais I3 vai ser igual I2. Substituindo, I1 tem quantos amperes? 2 amperes. I3 é a nossa incógnita. E I2 é igual a 6 amperes. Então, I3 vai ser o quê? 6 menos 2 vai dar 4 amperes. Aí, no caso, item B, determine... Professor, Oi. desculpa, eu não sei se é só para mim ou é para todo mundo, mas eu não estou conseguindo enxergar o exercício que o senhor está explicando. Ah, não está enxergando? Peraí. Não. Deixa eu voltar lá, peraí. Agora tá, né, pessoal? Desculpa, Agora sim. a gente tinha vindo para cá, aqui vocês tinham acompanhado, né? Sim. Então, aqui, ó. Então, a LKC, só voltando aqui, vocês não estavam visualizando. Então, as correntes que entram, a gente considera, pela definição, a gente considera o quê? Que a somatória das correntes no nó tem que ser igual a 0. Essa é a lei de Kirchhoff das correntes. As correntes que entram no nó, a gente considera como positiva. As correntes que saem do nó, a gente considera aqui, ó, negativa. Então, a somatória de tudo isso aqui é igual a 0. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, I1 mais I2 vai ser igual a I3 mais I4, porque passando I3 e I4 para esse lado aqui, do 0, vai ficar assim, tá certo? Aí o exercício aqui, ó, novamente. Aí ele fala assim, ó, determine I3 aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes no nó A. Aqui, ó, nó A. Então, aqui, ó, eu tenho I1, ok? Eu tenho I1, vou voltar aqui também. Eu tenho aqui, ó, I1 entra no nó A, I3 entra no nó A, e I2 sai aqui do nó A. Então, a equação está aqui, ó, I1 mais I3 é igual a I2. Substituindo o valor, I1 vale quanto? 2 amperes. I3 é o que a gente quer achar. I2 vale quanto? 6 amperes. Então, I3 vai ser igual a quê? 4 amperes. Aí depois, o item B, ó, determine, aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes, o nó B. Então, vamos lá, o nó B. O nó B entra a corrente o quê? I2, sai a corrente I5 e sai a corrente I4. Bom, então nesse caso aqui, ó, I2 vai ser igual ao quê? I5 mais I4. Então, se a gente colocar aqui, ó, I2 é igual a I4 mais I5. Bom, I2 a gente tem que é 6. I4 é 3. Então, passo 3 subtraindo do outro lado. Então, I5 vai ser igual ao quê? I5 vai ser igual a 3 amperes. Aí, aqui no nó C. Então, o que a gente tem? A gente tem a corrente I4 entrando e a I6 entrando. E a I3 saindo. Então, I4 mais I6 tem que ser igual ao quê? A I3. I4 é de 3 amperes. I6 a gente não sabe, mas I3, no caso aqui, I3
já foi calculado aqui 4 amperes. Substituindo, aí isolando I6 vai ficar 4 menos 3, então ficou o quê? 1 ampere. Tá ok? Então é um exercício aí de aplicação, né? Agora nós vamos passar, então a gente viu a definição da LKC, vamos ver a definição aí da LKT. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma representação de uma malha qualquer, tá certo? No circuito. Então, aqui, ó, eu tenho um ramo aqui, outro ramo aqui, outro ramo aqui e outro ramo aqui. Tá certo? Então, a somatória das tensões na malha, aqui na malha, tem que ser o quê? Igual a 0. Aí, só uma observação, eu coloquei aqui, ó, a corrente está nesse sentido aqui, tá certo? Ó, nesse esquema aqui, ó. Então, no resistor, ele é um quê? Um receptor passivo. Quando tiver uma fonte aqui, ó, eu tiver uma corrente contrária à corrente da fonte, essa fonte aqui se transforma num receptor ativo. Então, receptor passivo e receptor aqui, ó, ativo. Então, aqui eu vou escolher, ó, uma corrente arbitrária aqui, ó. Aqui, ó, corrente I. Nesse sentido aqui, ó, sentido horário. Então, olha só. Aquilo que tiver no mesmo sentido da corrente aqui vai ser positivo. Então, olha só. A tensão desse gerador aqui, ó, E2, ó, está no mesmo sentido que I. Então, é mais. Mais E2. Agora aqui, E3 está no mesmo sentido da corrente arbitrária aqui, ó. Vai ser mais E3. Agora aqui eu vou ter o quê? Uma queda de tensão nesse resistor, chamado de V2. Então a corrente aqui está sentido oposto. Então é menos V2. Aqui mesma coisa. Menos V3. Aí aqui, mesma coisa. Aqui é um gerador, só que a corrente vai estar em sinal, sentido contrário à tensão. Então vai ser menos E1. A corrente aqui vai estar em sentido contrário, o quê? O da tensão aqui. Então, vai ser menos V1. Tudo isso aqui, somando, tem que ser igual a 0. Então, a somatória das tensões, todas elas, vai ser igual a 0. Se a gente fizer aqui, ó, tudo que é menos aqui, a gente passar para o outro lado, então, E2 mais E3 vai ser igual a V2 mais V3 mais E1 mais V1. Então, nesse caso aqui, ó, esses dois aqui estão funcionando como fontes. Aqui, no caso aqui, é um receptor passivo, e aqui é um receptor o quê? Ativo, que é esse caso aqui, ó. Receptor ativo. E aqui, no resistor, sempre vai ser o quê? Passivo. Então, sempre que a corrente estiver no sentido oposto, entrando no positivo de um gerador, esse gerador vai ter o comportamento de receptor ativo. Agora aqui um exercício. Então, exercício aqui, ó. No circuito seguinte, são conhecidos os valores e polaridades, ó, de E1, E2, V3 e V4. E apenas as polaridades de V1 e V2, que no caso aqui são, ó, V1 e no caso aqui V2 são incógnitas. Nele foram adotadas duas correntes arbitrárias. Então, chamou de I1, no sentido horário aqui, ó, e I2 também no sentido horário. Então, posso chamar aqui, por exemplo, malha 1 e aqui malha 2. Então, olha só. Aí, colocou o item A. Determine V2. Então, ó, determine V2 aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, a LKT. A malha da corrente arbitrária 1. Então, vamos lá. Está nesse sentido, ó.
Então, quem está no mesmo sentido? Ó, V3. Então, vai ser V3 menos E2 mais V4 mais V2. Tudo isso igual ao quê? Igual a zero. Aí, substituindo valores, quem que é V3? É 5 volts. Aí, E2, tá vendo? Ó? Aqui vai ser menos, né? Ó? Menos 20. V4, quanto que vale V4? 8 volts. Então, mais 8 volts. V2 é a nossa incógnita. E tudo isso aqui igual a zero. Então, fazendo as contas aí, 20 menos 5 menos 20 vai dar menos 15. Mais 8 vai dar menos 7. Menos 7 mais V2 igual a zero. Então, V2 é igual a 7 volts. Então, você achou a tensão aqui, ó. Aí, o item B. Determine V1. Ó. Determine V1. Aplicando a LKT. Então, no caso aqui, novamente, ó, quem está no mesmo sentido aqui da corrente 2, E1, ó, por exemplo, então E1 vai ser E1 menos o que, ó, V1 e menos o que? V2, vai ser igual a zero. Substituindo valores, E1 vale 10 volts, V2 menos 7, então vai dar 3. 3 menos V1 igual a zero, então logo V1 é igual a 3 volts. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é só o conceito da LKT. Né? Então, tem a LKT e nós vamos lá a LKC. E aqui a gente faz uma proposta de exercício. Aí, ó. Então, aqui, ó. No caso, um estudante calculou a corrente e as tensões nos resistores de um circuito, conforme mostrado em seguida. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho... Deixa eu mostrar esse exercício aqui, eu deixei maior aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. Então, um estudante calculou a corrente e as tensões nos resistores de um circuito, conforme mostrado em seguida. Então, está aqui, ó. Então, aqui, ó, tem 1 volt, aqui é mais 5 volts, tem os geradores em 12 volts, o R1 aqui tem 2 volts, o R2 aqui 4 volts, e aqui 7 volts. Então, ao analisar o resultado, você, obviamente, observou 2 erros gritantes. Corrija esses erros. Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, ele colocou uma corrente aqui de 2 miliamperes. Então, aqui, ó, se eu tenho 2 miliamperes, está nesse sentido aqui, ó. Está nesse sentido. Então, se a corrente está nesse sentido aqui, ó, aqui eu vou ter uma... Se ele já colocou a corrente nesse sentido, eu vou ter uma queda de tensão no sentido oposto. Então, a corrente aqui, ó, se a gente for ver, a corrente está no sentido o quê? No mesmo sentido das quedas de tensões aqui, ó. Se for essa corrente aqui, ó. Tá certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Essa tensão, se eu verificar aqui, se a corrente tiver esse sentido, aqui, ó, eu tenho 12 volts, aqui 7 volts e 5 volts. Se eu verificar aqui, ó, deixa eu só marcar o texto aqui, ó. Se a gente colocar dessa forma aqui, a corrente arbitrária nesse sentido, então ficaria o quê, ó?
essa tensão de 12, o que está no mesmo sentido? Aqui, ó. Seria 7 volts. Mais, no caso aqui, ó, 4 volts. Menos, aqui, ó, 2 volts. Menos 12 volts. Aqui, ó. Mais 1 volt. Aí aqui, ó, menos 5 volts. Mais 3 volts. Então, tudo isso aqui tem que dar o quê? Tinha que dar 0, não? Então, se a gente for verificar aqui, ó, aqui eu tenho 4 menos 2 dá 2, dá 9. 9 menos 12 vai dar menos 3. Menos 3 com mais 3 dá 0. Aí vai ficar 1 menos 5 vai dar menos 4. Então, vai dar o quê? Não vai dar 0. Então, isso aqui está errado, né? Aqui, ó. Isso aqui está errado. Então, se eu verificar... Pessoal, tá faltando pouco tempo para a gente... Para derrubar, tem mais 5 minutos. Eu queria saber, vocês receberam um e-mail que eu passei para vocês ou não? Foi lá no portal que o senhor colocou, né? Eu passei um e-mail, eu consegui uma listagem. Se vocês olharem no e-mail de vocês, eu peguei um e-mail que estava no portal. Eu passei um outro link da outra reunião em seguida dessa. Vocês chegaram a ver ou não? Não, eu vou dar uma olhada agora. Eu não vi. Então, deixa eu só olhar. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, pessoal. Eu deixei marcada essa... Porque eu não consigo marcar no Zoom horário quebrado. Então, está marcado 8h30, tá certo? Então, daqui a pouco, daqui 5 minutos, vai dar 40 minutos, ele vai encerrar. Tá certo? Porque começou 8 horas. Então, aí vocês entram nesse próximo link aqui. Vocês copiaram aí ou não? Dá para copiar ou não? Só um minuto, professor. Pronto, já copiei. Copiou, né? Tá. Tudo bem, pessoal? Isso aqui eu passei no e-mail de vocês, tá? Agora voltando. Deixa eu só voltar no... Voltando no exercício lá. Então, voltando aqui no exercício, pessoal. Então, nesse caso aqui, se a gente observar o sentido da corrente,
aqui, ele está incongruente, porque, ó, aqui no R4, ó, o sentido de tensão corrente não pode ser o mesmo, porque esse cara aqui não é passivo, concorda? É um resistor. Então, o resistor, a corrente e a tensão têm sentidos o quê? Opostos. Tudo bem? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui está errado. A corrente, então, não é nesse sentido. Não, aqui também, ó. A corrente e a tensão vai estar nesse sentido. Se a corrente e a tensão estiver no mesmo sentido, isso aqui seria o quê? Um gerador. Então, logo, o que está errado aqui, ó? A corrente é no sentido oposto. Então, se é no sentido oposto, ó, no caso aqui é 2 miliamperes, então vai ser nesse sentido aqui, ó. Então, aí o que vai acontecer, ó? Aqui, o sentido da tensão, aqui está errado também, ó. Tá certo? Então, aqui seria o que, ó? Seria 12. Então, se eu colocar aqui aqui no texto, ó. Então, olha só. Vou começar aqui com 12 volts. Então, vamos primeiro colocar aqui voltar aqui, ó. A corrente colocar no sentido oposto, ó, nesse sentido aqui, ó. Tá certo? Nesse sentido. Então, nesse sentido, vai ser o seguinte, ó. Vamos começar aqui por 12. A corrente aqui, ó. A corrente saindo aqui da fonte de 12. Então, vai estar mais 12. Aí, no caso aqui, ó, a corrente, se tiver nesse sentido, essa tensão aqui, vamos anotar. Essa tensão aqui vai ter o quê? Vai estar nesse sentido aqui. Aqui vai estar correto. Aqui é um gerador. A tensão o sentido da tensão aqui vai estar nesse sentido. A corrente, então, esse aqui vai ser o quê? Vai ser um receptor ativo. Aqui está correto, ó. A corrente vem para cá, a tensão está nesse sentido. Aí aqui, ó, aqui é um gerador. Então, aqui vai estar... A corrente vai estar no mesmo sentido aqui que a tensão aqui, ó. Nesse caso aqui também, ó, aqui está correto. Então, aplicando nesse sentido, ó, vamos supor V2 e... Deixa eu ver aqui, ó, tá nesse sentido, só que somente aqui V2 que estaria errado. Então, se eu voltar aqui no texto, ó, mais 12, aí aqui ó, seria menos 2 volts. Aqui, ó. Menos 2 volts, menos 4, aí depois menos 7, menos 3, mais 5 e menos 1. Tudo isso aqui vai dar quantos? Então, olha só. 5 menos 1 dá 4. 4 com menos 4 dá 0. 7 menos 3 dá menos 10. Menos 2 dá menos 12. Com 12 vai dar 0. Agora está correto. Tá ok? Então, o sentido aqui da corrente é que estava errado aqui, ó. Tudo bem? Então, 2 erros gritantes. O sentido da corrente e aqui o sentido dessa tensão aqui, ó.
em R1. Ok, pessoal? Então, continuando aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. O pessoal está me ouvindo ainda? Sim. Ainda não caiu o link aí. Depois do exercício, esse outro exercício aqui, ó. Então, considere o circuito seguinte, no qual foram inseridos voltímetro e amperímetros digitais ideais, com com as indicadas em seus terminais. Os instrumentos estão marcando valores positivos ou negativos, em função de suas ligações ao circuito, estarem corretas ou não. Descubra que valores devem marcar o voltímetro V1, V2 e V3 e o amperímetro A1. Então, aqui, ó, ele colocou voltímetro, tá certo? Aqui, ó, insere é um amperímetro. Então, o voltímetro aqui está indicando o quê? Ó, 9 volts, aqui, ó, entre esse ponto e esse. Aqui está indicando uma corrente aqui de 2,5 miliamperes. Aí, aqui, ó, não tem o valor dessa tensão aqui, V1. Aqui, ó, não tenho esse amperímetro aqui. Aqui eu tenho voltímetro. Aí, no caso aqui, ó, tem um amperímetro mostrando, no caso aí, 1,5